Olá, vamos hoje então aplicar o sangue que verteu da testa de Jesus através de grandes gotas de sangue, né? Então esse texto, olha só, está em Lucas 22:44, que diz o seguinte: Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus ali no Getsemane, no jardim do Getsemane, ele esteve tão profundamente angustiado que ele suou grandes gotas de sangue. E aí nós vamos orar agora aplicando esse sangue pela fé que escorreu ali da testa do Senhor através de grandes gotas de sangue sobre a nossa vida, para que nós possamos nos livrar, nos libertar. E aí, olha só, aqui no livro Somente uma Gota de Sangue, do pastor César Castellano, nós estamos estudando esse livro essa semana aqui na igreja, e ele fala o seguinte: contexto. Jesus derramou o sangue que brotou de sua testa como grandes gotas de suor, pela agonia que sentiu quando estava no jardim do Getsemane, pouco antes de ser traído por um de seus discípulos. Então, olha só, Jesus estava ali pouco antes de ser traído, ele suou grandes gotas de sangue, porque ele sabia o que estava prestes a acontecer a ele, ele sabia o que Judas tinha feito e ele sabia que seria naquela noite entregue para que fosse crucificado, para que sofresse nas mãos daqueles homens maus. E aí, olha só, o propósito dessa aplicação do sangue. Jesus derramou o sangue de sua testa para nos curar da traição e para nos liberar de toda maldição geracional produzida pela desobediência. Então, olha só, tem um propósito esse sangue. Nada do que o nosso Senhor fez foi em vão ou foi à toa. Nada, absolutamente. Então, aqui, o pastor César vem ensinando que ele derramou aquele sangue para nos curar da traição. Por quê? Porque ele foi traído por Judas. Ele foi traído e por isso ele estava ali angustiado, porque aquela era a noite em que ele seria entregue. Ele foi traído para que nós pudéssemos ser libertos e curados das traições que nós sofremos. E ele também fez aquilo ali para quebrar, para nos liberar de toda maldição geracional. Por que isso? Porque lá no jardim do Éden, o homem Adão desobedeceu. Adão desobedeceu no jardim. No jardim, Adão preferiu a sua própria vontade à vontade de Deus. No jardim, o pastor César traz uma lista aqui de situações que Adão fez e que Jesus veio para quebrar. Olha só, no jardim do Éden, Adão originou o pecado na humanidade. No jardim do Getsemane, Jesus originou a redenção da humanidade. No jardim do Éden, Adão menosprezou o cálice da bênção. Mas no Getsemane, no jardim do Getsemane, Jesus aceitou beber o cálice da maldição. No jardim do Éden, Adão foi vencido pela serpente. No jardim do Getsemane, Jesus derrotou a serpente. No jardim do Éden, Adão contaminou a terra com seu pecado. No jardim do Getsemane, Jesus abençoou a terra por seu sangue. No jardim do Éden, Adão perdeu toda a bênção, mas Jesus, no jardim do Getsemane, recuperou toda a bênção. O Adão, no jardim do Éden, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Jesus, no jardim do Getsemane, comeu do fruto da obediência. No jardim do Éden, Adão, sendo um homem de barro, quis ser como Deus. No jardim do Getsemane, sendo o Verbo de Deus, Jesus fez-se homem para tomar nosso lugar e levar nosso castigo. No jardim do Éden, Adão decepcionou a Deus, mas no jardim do Getsemane, Jesus trouxe alegria ao coração de Deus. Por isso, esse sangue que nós vamos aplicar sobre a nossa vida hoje, pela fé, ele também nos libera de toda maldição geracional. Observe, Adão gerou uma maldição em toda a raça humana, uma condenação em toda a raça humana. E Jesus veio para redimir, Jesus veio para quebrar essa maldição da morte e nos trazer a vida eterna novamente, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Por isso, o sangue que nós vamos aplicar hoje, ele tem poder sobre a maldição geracional. E o que é, no meu dia a dia, uma maldição geracional? Olha, o Dr. Derek Prince é citado aqui no livro, e ele coloca 7 situações que são comuns
de quem está passando por uma maldição geracional. É aquela maldição gerada lá no seu pai, no seu avô, no seu bisavô e que tem te alcançado. E ele cita a primeira, depressão ou colapso mental ou emocional. Pessoas que são quebradas emocionalmente, que não conseguem se estruturar emocionalmente. Pessoas que têm a emoção muito fragilizada e sempre fragilizada. É comum nós passarmos por situações em que a nossa emoção fica abalada, mas há pessoas que estão abaladas a vida inteira. E isso, segundo o Dr. Derek Prince, pode ser um sintoma de uma maldição geracional. Segundo, doença crônica ou repetida, especialmente se é hereditária, vinda de uma natureza de maldição. É aquela família que, não sei se você já passou por isso ou reparou alguém, conhece alguém, que a família inteira tem o mesmo problema. Então é uma família que nas gerações um tem um problema mental, o outro tem um problema mental, o outro tem um problema mental, o pai teve, o avô, o irmão, o tio, aí isso vai se estendendo, isso tende a ser uma doença, uma maldição hereditária, segundo o Dr. Derek Prince aqui, de acordo com o livro. Então são doenças crônicas, famílias que têm doenças sempre, pessoas que têm mesma doença, família que se repete a doença nas famílias, através das gerações. Às vezes o vô acometeu ali uma maldição, aí o tio tem uma doença, o neto tem uma doença, e isso vai se estendendo na família. Isso está ensinando aqui que pode ser uma maldição geracional. Problema na mulher, na área da reprodução, esterilidade, abortos espontâneos, partos prematuros, sofrimento menstrual. Mulheres que têm muito problema no ovário, no útero, mulheres que têm problemas, sabe? E não é só aquela mulher, mas na família dela, outras mulheres passaram por aquilo, outras mulheres na família têm esse mesmo problema. Então o doutor está falando que isso pode ser um problema de maldição geracional. Insuficiência financeira, escassez, pessoas que não conseguem avançar na vida, prosperar na vida. É claro que existem problemas financeiros, pode acontecer situações momentos em que você vai estar apertado. Mas pessoas que nunca conseguem progredir, que já está avançando a idade e não conseguiu realizar conquistas financeiras básicas ainda, pessoas que estão a vida inteira tentando conquistar a casa própria e não conseguem, pessoas que estão a vida inteira tentando comprar um carrinho e não conseguem, pessoa que nunca tem condições, nunca tem dinheiro, sempre aquela pessoa ali que não consegue avançar na vida. Ele está falando que pode ser também um problema de maldição geracional. Outra coisa, fracassos matrimoniais e desintegração familiar, casamentos pessoas que não conseguem ficar casadas, pessoas que não conseguem ser felizes no casamento, ter prazer no casamento, na relação com o marido, com a esposa. Pessoas que têm fracassos familiares, casou uma vez, não deu certo, casou de novo, não deu certo, casou de novo, não deu certo, é infeliz no casamento, e aí você observa muitas vezes, seu pai passou por isso, sua mãe teve aquilo também, seus irmãos estão passando por aquilo, seus tios, vindo a família, a impressão que dá é que a família inteira passa por isso. Ou não a família inteira, mas muitos na família passam por isso, porque às vezes alguém da família quebrou essa maldição. Então é importante você se atentar para isso. Tender a ter acidentes. Famílias que sempre tem gente quebrando perna, quebrando braço, se acidentando. No último aqui ele fala, famílias com históricos de suicídio ou mortes por causas não naturais também, ali muitas vezes decorrente de acidentes, assassinatos, suicídio, homicídio, mortes estranhas, mortes feias, dolorosas ali, que não foi por acidente. Tudo isso você observa que pode ser fruto de uma vida com maldição geracional. E há famílias que eu já conheci nessa jornada mesmo, famílias que têm vários desses 7 sintomas de maldição geracional. Vários. Famílias que têm pessoas com muitos colapsos mentais, muitas pessoas com problemas mentais, problemas emocionais. Muitas pessoas com doenças que não têm explicação, a medicina não explica, o médico não consegue explicar, faz todo tipo de exame e não descobre o porquê daquilo. Muitas pessoas que as mulheres têm problemas ali na fertilidade, já perdeu muitos filhos, esse tipo de coisa. Famílias que a família inteira não consegue prosperar no casamento, nenhum irmão conseguiu casar, nenhuma irmã conseguiu casar e prosperar e avançar naquele casamento. Famílias inteiras na pobreza, famílias inteiras que não conseguiram avançar
avançar, que vivem numa situação ruim, muito ruim financeiramente, que não passam por problemas financeiros, mas vivem constantes problemas financeiros, pessoas que se acidentam, família que muitas pessoas se acidentam na família e famílias com histórico de suicídio, de mortes feias, mortes por homicídio, por coisa feia, por coisa muito dolorosa. Então, esse sangue que nós vamos aplicar hoje, ele deve ser aplicado pensando nessas coisas. E aí eu vou fazer a leitura aqui que o pastor César recomenda aqui no livro e depois nós estaremos orando, tá bom? Espontaneamente. Então, olha só. 4 passos para conquistar o milagre. O primeiro passo, a promessa. O segundo, a visualização. O terceiro, a confissão. E o quarto, a perseverança. Você sabe que há uma promessa de Deus para a sua vida. Você vai visualizar essa promessa aplicada, sendo vivenciada por você. E você vai confessar com seus lábios essa promessa sobre a sua vida. E você vai perseverar nessa confissão até que isso se cumpra. Então, ele diz assim, orando com o sangue de Jesus. Senhor, hoje aplico o sangue que brotou de sua testa no Getsêmani como sua arma atômica contra todo o poder de traição que tocou minha vida ou da minha família. Por causa das pessoas em quem confiávamos, e declaro que todo o poder demoníaco que se manifestou através disto é destruído no nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Declaro que toda maldição geracional é absorvida pelo sangue de Jesus e que a partir de agora desfruto de sua bênção. Obrigado, Senhor, porque me abençoa no lugar em que eu estou, porque abençoa a minha família e tem guardado minhas gerações de todo mal. Obrigado por me abençoar com sua abundante graça, derrubar todos os meus inimigos, me colocar por cabeça e não por cauda, e obrigado por tua palavra, que me guia em cada passo que eu dou, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu aplico, Pai, o sangue que escorreu das grandes gotas de sangue do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está assistindo esse vídeo agora, Senhor, e eu declaro sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, que todo o poder, todo o estrago causado pela traição, Pai, pode ter sido a traição lá no avô, lá no bisavô, na bisavó, que gerou, meu Deus, estragos que tem alcançado a vida desse irmão, dessa irmã, até mesmo a minha vida. Senhor, eu declaro quebrado agora em nome de Jesus. Todo estrago dessa traição, que o sangue de Jesus venha, Senhor, trazer cura. Cura ao coração, cura a mente, cura, Senhor, as emoções desse irmão, dessa irmã. Pai, nós declaramos em nome de Jesus e chamamos à existência, Senhor, cura emocional. Senhor, que a traição não nos doa mais, não nos fira mais e que ela não gere mais estragos daqui para frente. Quantas pessoas desistiram de sonhar, desistiram de viver ou então eles aceitaram uma vida ruim, Senhor, por conta da traição que sofreram lá atrás. Hoje, Pai, em nome de Jesus, nós quebramos o poder da traição, o poder destrutivo da traição nessa vida. Seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. E em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, Senhor. Pai, eu declaro agora toda maldição geracional sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha esposa, os meus filhos, sobre esse irmão que está assistindo, essa irmã e sobre a família deles. Toda maldição geracional quebrada agora pelo sangue de Jesus. Pai, a maldição que alcançou os pais, a maldição que alcançou os avós, os bisavós, não alcançará mais essa vida. Seja quebrada agora em nome de Jesus. O seu casamento prosperará, a sua vida financeira prosperará, você terá saúde em nome de Jesus. As suas emoções serão estabelecidas, restabelecidas em nome de Jesus e pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Você receberá cura no teu ventre, cura no teu ovário, toda a estrutura do seu ventre e do seu ovário gestacional prosperará em nome de Jesus. Receba a cura do Senhor. Pai, sobre essa vida, sobre essa família, Senhor, restabelece a mente, Pai, em nome de Jesus.
Tira a depressão, tira a ansiedade, a angústia, Pai. Traz, Senhor, portas de prosperidade sobre essa família, sobre essa pessoa, Senhor. Pai, abençoa agora esse casamento, essa relação, que esse marido ame essa esposa e seja fiel a ela, que essa esposa ame esse marido e seja fiel a ele, Pai, e que o Senhor prospere esse casamento, esse matrimônio, em o nome de Jesus. Que o Senhor quebre agora, Pai, todo laço de morte sobre essa família, sobre essa vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, Pai, sobre mim. Pai, nós declaramos o poder do sangue de Jesus, que verteu ali da testa do nosso Senhor, aplicado sobre a nossa vida. E glorificamos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus possa abençoar você, que você possa enviar essa oração para as pessoas que você ama, aplicar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Eu deixei mais cedo aí o audiobook, eu li o primeiro capítulo desse livro para que você possa também estar ouvindo e aprendendo e aplicando o sangue de Jesus sobre a sua vida. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, para que eles possam receber dessa bênção também. E comente aqui qual é a maldição que você percebeu sobre a sua família e que está quebrada em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. Que Deus te abençoe.